Boa noite, igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez estamos aqui nos reunindo. Já faz algum tempo que eu não vejo vocês, não falo com vocês, estou com saudades. Ao vivo tenho visto alguns nos cultos de domingo, mas pela live já faz um tempinho que a gente está distanciado, né? Mas graças a Deus estamos aqui com esse tempo ruim, com as doenças que têm vindo. Mas a gente tem muito a agradecer a Deus, né? Porque muitos não têm nem abrigo, enquanto nós estamos aqui aquecidos, sem sentir frio nenhum. Glórias a Deus por isso. Vamos iniciar então orando a Deus e principalmente agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos dado, com toda a dificuldade que a gente enfrenta. Nós sabemos que nós temos um Deus que está sempre ali presente, nos preparando, nos fortalecendo, nos amadurecendo dia a dia, né? Para que a gente possa crescer e caminhar ao lado dEle. Meu Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que eu venho buscar a Tua face nessa noite, pedindo a Ti que visite cada um dos meus irmãos, Senhor, aqueles que estão ouvindo, aqueles que ainda não entraram, que estão a caminho, que estão se preparando, mas que são seus filhos também e precisam de Ti, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela saúde que nós temos. Obrigado pelo trabalho que o Senhor coloca à nossa frente. Obrigado pela família que nos recolhe, pela família que nós constituímos. Obrigado pela igreja que abre as portas para que possamos ter um lugar onde temos comunhão, Senhor, onde podemos cultuar o Teu nome. É ali que a gente ouve da Tua palavra, é ali que a gente aprende, é ali que a gente pode desabafar. A Sua palavra está sempre pronta, Deus. Nela a gente encontra tudo, a qualquer momento, em qualquer situação. Nós só precisamos não apenas ser palavras que entram pelo ouvido e ficam sem sentidos, ou se perde, porque as palavras têm muito poder, mas nós precisamos da palavra que desce até o nosso coração, para que ela esquente o nosso coração e nos faça agir de acordo com a Tua vontade, Pai. É isso que nós temos aprendido de Ti todos os dias. E nessas passagens de Provérbios, que vem sendo feito todas essas lives, a gente tem visto isso diariamente. Às vezes machuca, porque muitas vezes a palavra vem para nos exortar. Mas é através da exortação também que a gente aprende, a gente cresce, a gente sofre, mas é através do sofrimento que a gente enxerga o poder que o Senhor tem sobre as nossas vidas. É só a gente olhar à volta e ver quanta tristeza está acontecendo, quanta violência está acontecendo, mas o Senhor tem nos guardado e tem nos protegido. Por isso eu agradeço a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a Sua mão e o Seu sangue nos cubra todos os dias, para que possamos alcançar a paz e poder desfrutar do reino que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos ver o que a palavra do Senhor tem a falar para nós hoje. É no Provérbios 30. Não sei se está saindo corretamente, porque hoje fazia tempo que eu não ligava o Face para mim poder fazer a live. Eu acho que está saindo certo, só que eu não estou vendo quem está compartilhando, quem não está. Mas se aparecer alguma coisa eu cumprimento, senão depois eu cumprimento um a um, tá bom? Deus abençoe. Ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Este homem declarou a Itiel e a Ucal: sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano, não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? E o nome do seu filho? Conte-me, se você sabe. Aqui nós estamos vendo Agur, né? O que ele está falando aqui? Ele está falando da grandeza de Deus. Que é difícil a gente olhar para a nossa natureza, para o nosso universo e não ficar deslumbrado com a beleza e a gente não se dobrar diante da grandeza do nosso Criador, não é verdade? Porque tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Quem fez tudo isso? Da onde veio tudo isso? Aqui nós vemos Agur demonstrando a sua humildade,
rejeitando todas as formas de arrogância e exaltando a grandeza de Deus. Ele se coloca humilde perante tudo aquilo que o nosso Criador fez. Versículos 5 e 6. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Aqui a palavra de Deus mostra a sua perfeição, né? E destacamos aqui 3 verdades. A primeira é que a palavra de Deus ela é pura, ela é genuína, ela é transparente, ela não tem nenhuma contaminação, ela não tem impurezas. Segundo, a palavra de Deus ela é escudo, e como escudo ela é uma arma de combate para nós. Por isso que eu falei logo no início que em toda e qualquer situação você encontra na palavra de Deus a resposta, porque ela é a arma para combater todas as armadilhas que o mundo nos coloca. É isso que a palavra de Deus é para nós. E terceiro, a palavra de Deus ela não é também somente pura, ela é completa. Em toda e qualquer situação que você estiver, ela estará ali para te dar resposta, para te dar solução, para te dar cobertura, para te preparar a mente, que na palavra de Deus você encontra as respostas. Com a própria palavra a gente responde aquilo que vem contra nós. E como diz, a palavra não volta vazia, a palavra não se mente, porque Deus não é mentiroso. Amém? Versículos 7 a 9. 2 coisas peço que me dês, antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Aqui nós vemos o escritor apresentando 2 desejos antes de morrer. Ele quer ser livre da falsidade e da mentira. E ele não quer profanar o nome de Deus. Por quê? Porque ele não quer profanar nem pela riqueza e nem pela pobreza. Pessoas muitas vezes se deixam levar pelo dinheiro, e a gente vê na palavra de Deus dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. E é mesmo. Um rico não entrará no reino de Deus. É mais fácil, né, passar o cabelo pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Porque o dinheiro é uma contaminação. E isso leva a se afastar de Deus. Aqui só que ele mostra que também há pobreza. Porque tem pessoas que pela dificuldade que passa, pela necessidade que passa, culpa Deus por isso. Desconjura Deus. Vive na murmuração, vive na reclamação, não conhece, não consegue ver a mão de Deus em nenhuma situação, porque os olhos só estão voltados pela pobreza e pela miséria. A mesma coisa pelo dinheiro e pelo poder. Então aqui nós temos que tomar cuidado, porque essas 2 coisas são armadilhas para a nossa alma. Então nós temos que ser humildes, nós temos que conhecer a palavra e saber distinguir na palavra. E aqui o escritor só está pedindo, não me deixes morrer, não me deixes essas 2 coisas, Senhor, eu não quero passar por isso. Amém? Versículo 10. Não fale mal do servo ao seu Senhor. Do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Aqui está dizendo para não expor um empregado ao vexame, que seria aqui o teu servo, né? Às vezes a gente, no mundo, a gente costuma dizer numa empresa, quando você entra, que uma outra pessoa que quer o teu lugar vai puxar o teu tapete. E muitas vezes levanta falso testemunho, levanta calúnia, para que você seja exposto, para que você caia. Então aqui é uma das situações, né? Não expor os humildes à vergonha, porque a culpa pode voltar contra si mesmo. Então nós temos que saber que aquilo, o que é de cada um, é de cada um. Você não precisa tomar o lugar do outro. Você não precisa expor a vergonha do outro para que todo mundo veja e o julgue
para que você seja valorizado. Nós temos que ser valorizados por aquilo que nós somos diante de Deus. Essa é a nossa posição. Essa é a posição do cristão. Versículo 11. Existe os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. Os que são puros aos seus próprios olhos e os que ainda não foram purificados da sua impureza. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhosos. Pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de faca para devorarem os necessitados dessa terra e os pobres da humanidade. Aqui o que eu consegui destacar, porque eu fui fazendo algumas anotações assim para tentar trazer o que a palavra diz, que às vezes as palavras se tornam difíceis com entendimento de dificuldade para a gente, né? Mesmo para mim, e às vezes as pessoas que não têm facilidade nem de leitura se torna pior ainda. Então aqui nós vemos 4 facetas da arrogância através dessa passagem. A primeira faceta tem origem na infância ímpia, quando ele fala aqui que nem a mãe, nem o pai, né? Existem os que amaldiçoam seu pai e os que não abençoam sua mãe. Porque nós aprendemos que o nosso mandamento é honrar o pai e a mãe. É um dos primeiros mandamentos que Deus nos deixou. Então aqui a gente vê a falta na origem na infância, a infância ímpia, a infância de quem não tem Deus, a infância de quem nunca teve um acompanhamento, não é verdade? Da parte espiritual, não cuidou da vida espiritual. A segunda faceta é a faceta do orgulhoso, né? É ter uma atitude totalmente desfocada e desproporcional aos seus próprios olhos. A pessoa que é orgulhosa, muitas vezes ela vai tão além que ela não consegue enxergar nem a ela própria. Porque tudo que ela quer é pouco. Tudo que ela consegue é pouco perto do que ela deseja. Então, aos próprios olhos, ela se torna uma pessoa arrogante. A terceira faceta leva o altivo a corromper sua relação com o mundo ao redor. Aqui eu vejo de uma forma assim, a pessoa que é altiva, ela acaba afastando as pessoas, né? Porque a gente se sente mal. A pessoa está sempre empinada, tudo que ela fala é o certo, é o correto, só ela sabe, só ela entende. Então isso faz com que as pessoas se afastem dela. E a quarta faceta, a arrogância leva o altivo a corromper sua relação com aqueles que ele julga inferior, que é pior ainda. Eu lembro de uma pessoa que eu conheci, e era uma pessoa bem arrogante, bem altiva, se achava melhor que os outros, se achava que sempre estava numa posição superior. E essa pessoa não conseguia ter amizades com pessoas de nível abaixo dela. Ela sempre achava que tinha que só ter relação com pessoas igual ou superior. Isso é característica de uma pessoa arrogante. Isso é característica de uma pessoa altiva. Principalmente com aqueles que ele julga ser inferior. Então, se aqueles que já estão ao redor não conseguem conviver, os inferiores, o que ele julga inferior, porque não são, ninguém é inferior a ninguém, mas o altivo julga, ele é superior, ele sempre vai ter gente abaixo dele, e é nisso que nós temos que tomar cuidado, amém? Versículo 15 e 16. Duas filhas têm a sanguessuga, gritam elas. As 3 coisas que nunca estão satisfeitas. 4 que nunca dizem, é o bastante. E o Sheol, o ventre estéril, a terra, cuja sede nunca se aplaca, e o fogo que nunca diz, é o bastante. O que o escritor está querendo dizer aqui pra gente, né? Que a comparação que ele faz aqui é a ganância sendo comparada a um sanguessuga. Sanguessuga é um bicho, eu vi uma vez, eu fui fazer um acampamento e tivemos que atravessar um brejo, e a hora que saímos do brejo, acho que era na pé do meu filho, se não me engano, é do meu irmão, estava grudado um sanguessuga. É um bicho com uma coisa comprida assim, né? Como se fosse um sangue puro, e ele fica grudado na pele só sugando o sangue
do corpo. Ele gruda mesmo, que é difícil para a gente tirar. Muitas vezes na hora de tirar, arranca até a pele junta, né? E aqui ele está comparando que a ganância é comparada a um sanguessuga. Por quê? Porque nunca satisfaz. Existem pessoas que nunca estão satisfeitas com o que têm. Quer sempre mais, sempre mais. E o que acontece? Essas pessoas nunca conseguem se alegrar com o que têm, porque elas sofrem e se entristecem pelo que ela não tem. Enquanto a pessoa quer mais, ela está sofrendo porque ela quer mais, ela quer mais. Enquanto isso, ela não usufrui de nada daquilo que está sendo dado. E uma coisa que eu aprendi quando eu me converti é agradecer a Deus por cada conquista. Nada cai do céu. Nada vem numa abundância de uma vez só. Você conquista pouco a pouco. O Senhor vai te suprindo. E o que Ele coloca nas tuas mãos te traz uma alegria, te traz uma satisfação, que você começa a desfrutar e não se entristecer com aquilo que você não tem. Você sabe que você acredita num Deus que vai te dar muito mais. E você não precisa buscar. É Ele que traz para você. E é coisa que não acontece aqui com a pessoa gananciosa. Ela nunca se satisfaz. Ela sempre quer mais. Ela é o próprio sanguessuga que tira o sangue, mas nunca se satisfaz. Amém? Versículo 17. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Isso aqui é o castigo do filho arrogante, a comparação que é feita. A relação entre pais e filhos deve estar sempre marcada pelo amor, pelo afeto, pelo respeito, pela gratidão. É isso que a gente tem aprendido. Hoje eu falei que de exortação, realmente essa palavra vem para exortar mesmo, para machucar, sabe? Que às vezes a gente vai passando o tempo, a gente vai esquecendo, vai deixando de lado tanta coisa, né? Em nenhuma relação é aceitável que exista zombaria ou desprezo, principalmente dentro de casa, entre pai e filho. O respeito em primeiro lugar. Principalmente dentro da própria casa. A família deve ser um lugar de vida e não um corredor de morte. E o que a gente tem assistido em noticiários, que hoje malemar dá para a gente assistir, porque é tanta desgraça, é tanta família destruída, a gente não vê mais o amor. A palavra de Deus diz mesmo que nos últimos tempos o amor esfriaria. E nós estamos vivendo isso. Impossível quem olha e não esteja vendo isso. A gente tem visto a relação de pai, mãe, filho, não existe mais, não existe união, não existe para aqueles que são do mundo. Porque nós estamos buscando na palavra de Deus para aprender que isso existe sim. Existe e é verdade. Eu, como testemunho, eu posso dizer que na época eu tinha uma situação financeira muito boa, então eu não tinha apego com a família do jeito que eu tenho hoje. Porque eu deixava os filhos sendo criados por babá, eu queria desfrutar das coisas boas do mundo, eu só queria participar de festas, de jantares, de viagens, de amigos. E o que eu vejo que no momento em que Deus me resgatou, Ele começou a fazer eu enxergar uma coisa que eu nunca tinha visto, que era o amor da família. E se Ele não tivesse a tempo me resgatado para isso, eu não teria os filhos e a família que eu tenho hoje. Com certeza estariam perdidos pelo mundo, porque era o caminho que eu enxergava e era aquilo que eu dava valor. Era arrogância, era ganância, não é? Era o poder, era a ambição. É tudo isso que Provérbios 30 está tentando nos falar aqui. Que existem valores maiores. Eu só vim saber, realmente, quando eu perdi tudo o que era material. Que eu vi que não era aquilo que importava. E o Senhor me mostrou que tinha coisa muito mais importante para mim dar valor. E que hoje eu enxergo e tenho. E o Senhor não tem me deixado faltar nada. Pelo contrário, Ele tem me deixado desfrutar desse amor, dessa família e desse respeito. Amém? Versículo 18. Há 3 coisas misteriosas demais para mim. 4 que não consigo entender. O caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho
do homem com uma moça. Aqui são 4 mistérios da vida, né, que o autor está tentando nos mostrar, né, porque os antigos costumavam ser melhores observadores do que nós, né, eles tinham menos pressa, eles eram mais questionadores. Então você para ver, os antigos eles observavam tudo que passava e se perguntava. Então tinha tempo para ver alguma coisa, né? Só que nós hoje, com a correria que nós vivemos, nos priva de observar corretamente o mundo. Os nossos olhos estão voltados para as coisas que nos tocam, para as coisas que nos alcançam, para as coisas materiais que podemos ter, né? E não era assim que os antigos viviam. E aqui a gente se pergunta mesmo, né? São 4 coisas misteriosas. Realmente, caminho do abutre no céu, como nós vamos poder decifrar isso, né? O caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar, o caminho do homem com uma moça. Vamos ver o que fala o versículo 20. Este é o caminho da adúltera. Ela come e limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. É o contraste do que nós estávamos falando no anterior, né? Porque a adúltera, para ela, o belo e o fascinante do comum, vê o caminho é que é privado de consciência, de graça, de significado, porque para ela tanto faz como fez. A hora que acaba, ela limpa a boca, não fiz nada, sabe? Então ela não tem consciência, ela não consegue desfrutar daquilo que Deus deu de graça. É o contraste realmente do que nós falamos no capítulo anterior, que é os mistérios que nós não sabemos, e para ela tanto faz como tanto fez, né? Versículo 21. 3 coisas fazem tremer a terra, e 4 ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato farto da comida, a mulher desprezada que por fim se casa, e a escrava que toma o lugar da sua senhora. 4 coisas que, se a gente parar para pensar, é totalmente intolerável. Não existe, é um contrassenso, né? Aparece 4 coisas assim coligadas, em contrapeso, vamos dizer, coisas que simplesmente não têm condições de acontecer, porque as pessoas estão em situações pelas quais elas não possuíam aptidão para alcançar, né? Porque o escravo se torna rei. Para ser rei, você tem que ter aptidão para ser um rei. O insensato farto da comida, a mulher desprezada que por fim se casa, e a escrava que toma o lugar da sua senhora. Sabe, então é um contrassenso total. Eu considero isso 4 coisas intoleráveis, que nunca vai se conseguir, nunca vão ser alcançadas, porque precisa ter preparo, precisa ter aptidão para que se alcancem essas coisas. Versículo 24. 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. Olha a comparação que é feita aqui. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. E a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis, né? Aqui nós vemos, eu considerei como exemplos de organização. São 4 exemplos que se destacam nessa lição, que de tamanho e força não são o critério decisivo. Realmente, o ser humano acha que se ele tiver força, ou se ele for de grande estatura, ele consegue ter poder. E aqui está mostrando que não. Nós estamos falando de animais pequenos, fracos, mas que têm uma organização que nós precisamos ter. Nós precisamos ter previsão, nós precisamos encontrar segurança, nós precisamos ter disciplina,
e precisamos ter persistência. Se você parar para ver nesses exemplos que foram dados, são as 4 coisas que esses bichos, esses animais que são irracionais têm: previsão, segurança, disciplina e persistência. Essas 4 coisas, se você não tiver, é para ser levado ao fracasso. Porque tudo que se faz, que eles tentam fazer, o que esses animais fazem, por que eles fazem isso? Para promover o seu próprio bem. E se nós queremos também ser alcançados com esse bem, nós também temos que ter esses 4 itens, né? Porque eles, sendo irracionais, eles conseguem trabalhar com inteligência. Porque nós, que fomos criação de Deus com o maior nível de inteligência que pode ter, e dizem que a gente não usa nem 1/10 daquilo que o Senhor nos deu, não podemos alcançar o que esses animais alcançam. O Senhor nos deu tudo isso. Nós só precisamos aprender e usufruir. Amém? Versículo 29. Há 3 seres de andar elegante, 4 que se movem com passo garboso. O leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. O galo, de andar altivo. O bode e o rei à frente do seu exército. O sábio utiliza aqui, 4 figuras que não possuem um significado moral evidente. São bichos. Significado moral nenhum. Porém, acredita-se que seja um lembrete de que outros, além do rei, podem ter um porte distinto. O galo tem um porte distinto? Ah, tem. Anda bem empinado. O bode? Também. O leão? Também. E algum deles é rei? O rei leão? Sim, como rei dos animais, não é verdade? Só que o que está mostrando aqui para nós é que eles podem ter... você não precisa ser um rei para você ter um porte distinto. Você pode ter um também. Amém? 32. Se você agiu como tolo e exaltou a si mesmo, ou se planejou mal, tape a boca com a mão. Pois assim como bater o leite produz uma manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Aqui eu identifiquei como sendo a humildade evita tragédias. Esse trecho apresenta um único propósito: nos alertar do fato de que a humildade pacificadora evita a tragédia. Nós temos que reconhecer a nossa humildade e sermos pacificadores. Existe muita contenda, existe muita discussão. Aquilo que às vezes a pessoa fala, mas eu sou assim mesmo, eu sou sangue quente, eu estouro, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Enquanto o insensato e o arrogante se exalta acima dos demais e acaba por provocar tragédias e contendas, a sabedoria se veste de humildade e desfruta de paz. Mas a insensatez traja-se com arrogância e colhe problemas. Então, é um grande ensinamento para nós em questão de sabermos praticar a humildade, aprender a sermos pacíficos. A palavra de Deus tem mostrado em todos os trechos, em todos os sentidos, aquilo que nós devemos ser. Olha a comparação que ele faz conosco aqui, nos comparando com o poder de animais. O animal tem organização. O animal sabe se defender, sabe se proteger, sabe defender os seus filhotes. E muitos de nós não temos feito isso, ou temos visto que muitos de nós não estamos fazendo isso. Que a sabedoria de Deus, que a humildade do Senhor possa entrar no nosso coração. Que nós possamos ver, nos livrar do perigo, dos trechos que eu coloquei aqui, alguns eu pus tema, o perigo da tentação. Nós temos que estar atentos a isso, alerta para nos deixar levar por isso, não expor os humildes à vergonha, sabe? Não levantar falso testemunho,
não expor as outras pessoas, não querer mostrar ser maior que ninguém, não sermos arrogantes, não sermos gananciosos, olharmos os mistérios da vida como segredos de Deus e não querer descobrir tudo, nos organizarmos, sermos nobres, humildes e evitarmos tragédias e contendas. E mais, principalmente, reconhecermos a grandeza de Deus. Reconhecermos que a palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus, em qualquer momento que você necessitar, em qualquer lugar da Bíblia que você abrir, se você estiver lendo com o coração, o Senhor vai te dar resposta. O Senhor vai acalmar a nossa alma. O Senhor vai tranquilizar a nossa consciência. Muitas coisas a gente fica trazendo do passado, tentando remoer, e aquilo só machuca. Nós temos que deixar para trás e saber que Deus apagou. Porque se você confia no Senhor, Ele tem preparado coisas grandes e maravilhosas para nós todos os dias. Eu tenho desfrutado do Senhor todos os dias da minha vida. E Ele tem me abastecido, Ele tem me suprido, Ele tem me dado alegria. E não é só para mim, isso é para todos nós. Então que a palavra do Senhor possa entrar no seu coração, que você possa usufruir de tudo que a Bíblia nos diz. A Bíblia não é um livro de leitura, a Bíblia é um manual de ensinamento. E é Deus falando conosco em cada dia. E cada dia Ele nos prepara, Ele nos amadurece, Ele nos faz crescer. E se existe aquela palavra que diz assim, que Ele veio para nos dar uma vida abundante, nós temos direito dessa vida e nós podemos alcançar. É só obedecer a palavra dEle. Amém? Que o Senhor possa alcançar a vida de cada um de vocês. Eu não consegui ver aqui quem entrou hoje para falar comigo. Eu não sei mexer nisso daqui. Deixa eu ver se eu consigo ver se tem as pessoas que falaram comigo. Estou vendo aqui. Não. Eu acho que é a irmã Neuza que eu estou vendo, mas não tenho certeza, porque é só a fotinho. Eu não sei mexer nisso daqui. Se eu soubesse mexer... Ó, Elizabeth, estou vendo o primeiro nome aqui, Beth. Que Deus abençoe sua vida, tá bom? Irmã Neuza, amém. Tô conseguindo, agora eu tô conseguindo ver. A paz do Senhor. Não pude ver vocês domingo, não é verdade? Não deu certo, infelizmente. Eu passei mal quase na hora de ir pro culto. Ainda eu consegui tomar banho, mas quase caí no banheiro. A minha irmã falou, você não vai não. Ela fez assim, você não tá bem, fica. Aí liguei pro pastor, mas graças a Deus tô em paz agora, tá? Dá um beijo na sua mãe, Beth. Falar que eu tô com saudades dela. Irmã Neuza, irmã Ana. Que o Senhor possa estar acompanhando vocês. Vocês estão sempre junto com a gente. Fazemos parte da mesma família, né? Da família CCA. Mas não é só a CCA. Todos aqueles que são filhos do Senhor, que creem no Senhor Jesus Cristo, são nossos irmãos também. Amém? Que o Senhor possa estar abençoando a cada um, abençoar a vida do nosso pastor Daniel, a nossa pastora Simone, que o Senhor possa estar preenchendo dia a dia os nossos corações, as nossas mentes e principalmente a nossa boca, porque nós somos instrumento do Senhor e por onde a gente andar, é a palavra dele que nós temos que levar. Que o Senhor Deus possa abençoar todos vocês. Fiquem na paz. Amém. Deus abençoe. Beijo grande para todos vocês. Amém.